Falar desse tema, vida em profundidade, é um tema, evidentemente, bem profundo, para ser redundante, e é um tema necessário. Há muito tempo eu estava querendo falar sobre isso, mas esperando o tempo certo de Deus para que isso acontecesse. E eu vou, evidentemente que hoje eu vou fazer uma planificação, eu vou fazer uma unificação de vocabulário, eu vou fazer uma parametrização, eu vou fazer uma coisa para unificar o nosso, digamos, o nosso auditório, porque tem pessoas aqui que têm muito tempo de fé, que isso aqui praticamente vai ser uma revisão, só que tem pessoas que perderam certos pontos e precisam fazer uma unificação da conceituação, ou seja, vamos arrumar a cabeça hoje para a gente poder aprofundar. Eu estava orando esses dias, já tenho orado sobre isso, e quando chegou terça-feira, Cláudio me fez uma pergunta no discipulado lá no Ágape, e eu respondi a ele, a gente começou a conversar, e terminado, ele falou assim, foi o discipulado mais profundo que eu já tive, em todas as vezes que você já veio aqui. Na realidade, a gente estava falando de vida em profundidade. E como vida em profundidade, eu disse, rapaz, eu vou falar sobre isso quinta-feira. Na verdade, eu vou começar a falar. Então, esse tema vai ser hoje, vai ter na quarta-feira também, na outra quarta-feira, e assim a gente vai dar sequência, quarta-feira não, perdão, nas próximas macros, né? Então, a gente vai dar sequência. Vamos começar pontuando, lendo o versículo de Oséias 6, verso 3. Toda a igreja, por favor, 1, 2, 3, já. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Seria bom que vocês todos decorassem esses versículos todos. Pois um anel muito simples, muitos textos, mas são versículos que dá para decorar, né? Se a irmã Lídia estivesse aqui, ele ia dizer, o que houve, meus filhos? Está fraco, né? Ela ia reclamar, meus filhos, porque ela quer que todo mundo conheça a Bíblia. Ela está certa mesmo. Por isso a gente tem tantas ênfases. E eu coloco aí a seguinte frase, a vida cristã é uma jornada, só é salvo se chegar ao final. E a gente começa hoje falando que a vida cristã, eu vou explicar essas fases, ela obrigatoriamente, ela é algo que te faz processualmente crescer, ou então você não tem vida cristã. A vida cristã, diferentemente de uma profissão, não tem formatura. A vida cristã, diferente de um emprego, não tem aposentadoria. A vida cristã, diferentemente de uma compra de uma casa em que você paga as prestações até o final, né? A vida cristã não tem final e escritura final. A escritura final é a morte. A escritura final é os céus. E a vida cristã não tem retorno a não ser a negação. Uma pessoa que ela entrou na sua jornada cristã, ela não tem como desentrar. Ela não tem como desentrar. Ela entrou, ela pode desistir, mas ela vai saber que desistiu. Porque uma vez que ela tomou a decisão por Cristo Jesus, ela vai saber que ela desistiu da sua jornada, porque ela entrou na jornada, é a jornada. E ela vai saber no dia que não chegar, que não chegou, porque não quis continuar. Portanto, uma pessoa, quando é chamada para a jornada, ou ela chega ao final, ou ela não chega, o que significa dizer que as consequências ela vai arcar. Diferentemente do ímpio. Aquela pessoa que não conhece o Senhor Jesus, ele nem sabe que existe essa jornada. Ele não raciocina dessa maneira. O raciocínio de uma pessoa que não conhece a Cristo e que não conhece a palavra, que não recebeu entendimento, é outro raciocínio. Jesus está conversando com Nicodemos e Jesus fala um negócio e Nicodemos diz, não entendi. Quer dizer, que como é que eu vou entrar no ventre e nascer? Aí Jesus fala assim, você é mestre em Israel e não entende isso? Então pode ser teólogo, pode ser mestre em Israel, pode ser com muitos anos, pode não entender a jornada cristã. Mesmo Nicodemos não sabia. É certo que no final da história, José de Arimateia vai sepultar Jesus e Nicodemos ajuda José de Arimateia. Ótimo. Eu acho que Nicodemos deu uma clareada e o Espírito Santo fez alguma coisa com ele, mas a maioria é como Nicodemos. Aquela pessoa que hoje, vamos ser com uma pessoa não cristã, diga-se, batizada, viu? Nós fizemos encontro e ele disse, eu quero me batizar, e se batizou. Mas para mim é não cristão. E eu disse a ele, está na hora de você dizer um sim para Jesus e seguir sua caminhada.
falei com ele. Ele fez, eu preciso. Mas ainda não decidiu, portanto, ele não tem uma jornada. Então, lembre-se disso. A vida cristã é uma jornada. Só é salvo se chegar ao final. Provérbios 4, verso de número 18. Vamos todos ler juntos? A vereda do justo tem que necessariamente ser um progresso de brilho. Outro versículo bem conhecido, que também vai falar do processo, qual é? Romanos 12, 2. Vamos lá? Do vosso entendimento, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, naquele outro versículo diz que brilha mais e mais, aí já diz que transformai-vos. Tem muita gente que ora errado, irmã Lídia até falou sobre isso, sobre o amor que está derramado em nossos corações. E, no entanto, tem gente que diz assim, Senhor, me dá amor, porque não conhece a Bíblia. Nesse caso, a mesma coisa. Você é responsável pela sua própria transformação. Jesus me transforma. Quando a pessoa diz, Senhor, me transforma, eu digo, aí, peraí. Eu vou conversar com essa pessoa para ela se arrepender de alguma coisa. Porque essa pessoa que está pedindo que Deus lhe transforme, ela tem algum pecado. Porque ela nem sequer está cumprindo aquilo que Deus chamou ela para cumprir. Então, tem uma pedra que travou o entendimento, que dirá o crescimento. Esse entendimento. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita. 2 Coríntios 3,18 também fala de processo. 1, 2, 3 já? Esse versículo vai nos dizer que a nossa transformação, cuja responsabilidade é nossa, é um processo de glória em glória. Não é de macro em macro, não é de conexão em conexão, é de glória em glória. Ou seja, hoje, em você desejando que Deus fale contigo, você recebe uma porção de glória. E o que é glória? Glória é o rosto de Deus. Então, de rosto em rosto, você é transformado. Ou seja, vendo e depois vendo e vendo mais, você é transformado. É isso que significa de glória em glória. Agora, Filipenses 3, versos 12 a 14, eu vou ler o texto todo e a igreja vai ler alto, no meio da minha leitura, a parte amarela, tá bom? Eu vou ler por causa da transmissão. Começa assim: não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço e que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então você já sabe, de novo, a essa pessoa que está falando essas palavras são de Paulo. O apóstolo Paulo está dizendo que ele prossegue. E agora eu usei 2 exemplos. Agora não são afirmações, são 2 exemplos. Exemplos que significam mais ou menos ali o que está escrito no título. Deixe-me ficar para sempre contigo. É só uma frasezinha. Significa mais ou menos isso. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Por que ele não apareceu mais? Ele começou a andar com Deus e estava tão longe de casa. E aí ele falou, dorme aqui hoje. Aí dormiu um dia. Dorme aqui hoje. Dorme um dia. Aí, pode ir para casa. Ah, não, Deus, eu já fico por aqui mesmo. E já ficou direto. Porque ficar na presença de Deus é tão intensamente melhor que ele já ficou. E os discípulos, subiram lá no Monte da Transfiguração, 17:4. Quando eles chegaram lá e viram Moisés, Elias, Jesus e a voz do céu dizendo, esse é meu filho amado, ele disse assim, aqui que nós fica. Vamos fazer uma cabana, um para Moisés e para Elias, a gente dorme no relento. Essa foi a ideia de Pedro, não quer mais sair. Então, quando a pessoa ela é transformada, quando a pessoa entra na vida cristã, ela está com Deus, ela está em Deus, isso significa que ela agora chegou e ela não quer mais largar isso. E agora eu coloquei a vida cristã. Ela é dinâmica, ela não é estática. O que significa dizer?
A vida cristã, você aprende uma lição hoje, você incorpora aquela lição e depois tem uma outra lição e que você já usou a primeira aprendizado para basear-se no segundo. E aí agora você tem 2 aprendizados, agora esses 2 aprendizados sustentam o aprendizado da terceira coisa. Então tem coisas que vão se somando na sua história, só que você não sabe a quantidade de coisas que você tem para aprender. Você não tem ideia de quanto você está distante de um projeto de Deus. É bem fácil você saber a distância. É assim, você lê o Evangelho, lê, por exemplo, o livro de Lucas. Quando você lê o livro de Lucas, você vê Jesus, você fala, rapaz, que coisa mais linda. Aí o Espírito Santo fala, é aqui que eu quero que você chegue. A distância entre o que você está e aquilo que você viu lendo a Bíblia. O alvo obriga você a entender que tudo que você vai viver, uma demissão, uma doença, qualquer coisa que você for viver, é uma lição nova para você. Por exemplo, nós tivemos essa noite aqui o exemplo dessas alianças. Eles estão sentados, já estão com a aliança no dedo. Eles não sabiam o que ia ser isso. Mas isso aqui aconteceu justamente numa semana em que, domingo passado, a igreja tomou ciência de algo que Gabriel e Ana Dias vão se casar no dia 2 de novembro. E eles vão casar e a igreja tomou ciência, não sabia nem que eles estavam juntos. O que está acontecendo? Deus trouxe para a igreja uma lição de restauração das pessoas e das vidas. Mas Deus está ensinando isso para a gente. O que isso vai servir? Eu não sei. Eu só sei que eu estou aprendendo. Porque essas coisas a gente vai incorporando para algo novo. Porque a vida é dinâmica. A gente não estava vivendo esse tipo de coisa, mas está vivendo agora. Então a vida vai trazendo várias dinâmicas. Ela também é uma caminhada. A carreira cristã é uma caminhada. Ela não permite você parar. Quem parar na vida cristã é porque desistiu de andar. Porque parar você não vai parar. Não tem como você parar. A vida cristã já é andando. Então, quando você para, na verdade, você tem algum problema com você, porque a vida cristã já é uma caminhada. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ela é uma dinâmica. Então, parar significa várias coisas, né? E depois é uma constante transformação. Qual é o objetivo da carreira cristã? Gálatas 4, verso 19. Nós vamos ler esse texto. 1, 2, 3, já? Até que Cristo seja formado em vós. Agora, nós vamos ler mais 2 versículos. Agora, os discípulos de segunda categoria vão ler. 1 João 2,6. Vamos lá? Ninguém devia ler, né? É porque da primeira vez você tem que ler. De primeira tu tem que ler, pô. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E 2 Coríntios 4,11, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Isso está profuso, está abundante no Novo Testamento. Enquanto que no Antigo Testamento o objetivo, você lê lá, qual é? É não ter pecado. O que é santidade? Roupa limpa, veste alva, sem pecado, incorruptível. Isso é no Antigo Testamento. Quando chega no Novo Testamento, vai além. No Novo Testamento, santidade significa ser semelhante a Cristo. Cristo era santo, você também é santo. Mas não é só isso. Uma pessoa santa que não serve, o sacerdote, por exemplo, no Antigo Testamento, o camarada é santo, mas ele é insensível. O sacerdote Eli, ele é santo, mas tem uma péssima família. Não adiantou nada. Então, o que Jesus quer é mais do que uma pureza. Ele quer um caráter semelhante ao de Cristo. Não é só o não pecar, é o ser, é o fazer. E é isso que a gente vai entrar nesse tempo de profundidade. Existem 3 verbos, e eu vou usar esses 3 verbos só para você compreender algumas outras coisas. São 3 verbos que definem a dinâmica de vida. Por exemplo, existe um livro chamado Ter e Ser. Existe uma explicação, muita explicação sobre ter e sobre ser e sobre fazer. Eu coloquei 3 verbos que definem praticamente a vida de todo ser humano. O verbo ter,
o verbo ser e o verbo fazer. Quais são essas dinâmicas? Isso não precisa ser crente não, tá? Qualquer ser humano gira em torno desses 3 verbos. O verbo ter. O sujeito, ele é filho, nasceu aquela criança, ele ainda não é. O verbo ser, para ele não é. Ele não sabe falar, ele não tem identidade, não tem CPF, tem nada. Ele não é um cidadão. O verbo ser está envolvido. Aí ele vai para a escola, ele já consegue fazer seu dever de classe. Ele já consegue escovar dente. Ele já consegue, você pergunta à criança, você já faz cocô sozinho? Então ele consegue fazer, já consegue se limpar sozinho. Então a vida vai incorporando o fazer para mudar o ser, e quando ele casa, ele tem uma casa, ele tem uma esposa, ele tem um carro, ele tem um violão, e ele tem um ministério, por exemplo. Ele faz, o que ele faz? Ele é um médico, ele tem uma profissão. Então, o ser, o ter e o fazer são os 3 verbos que definem todos nós, qualquer um de nós. No entanto, definem para o bem e para o mal. Define para o bem e para o mal. Uma pessoa egoísta, uma pessoa materialista, uma pessoa gananciosa, foca no ter. Então, tudo para ele é ter. Ele tem que ter o melhor carro, ele tem que ter a melhor casa. E uma pessoa endividada, ele tem que comprar o último aparelho de celular, ele tem que comprar a melhor roupa, ele tem que usar roupa de marca, o ter. O ter domina aquela pessoa. E tem muita gente que vive em torno do ter. É uma pessoa materialista. Essas pessoas materialistas, geral no mundo, elas têm dificuldade com as coisas ligadas à matéria. Elas têm problemas de ansiedade. Por quê? Porque não conseguiu comprar, porque tem o dinheiro e está com medo de perder. Então, o ter gera vários problemas. O ser, isso influencia o caráter, ou seja, nem sempre a pessoa tem, a pessoa é. E o que significa fazer. Mas por que eu usei esses três verbos? Vocês vão entender tudo isso aí quando estiver falando da dinâmica, da profundidade da vida cristã. E agora eu coloquei objetivos humanos para crente e para descrente, para qualquer ser humano. Qual é o objetivo de um leão? O objetivo de um leão é comer. Se você assiste filme de Discovery Channel, essa coisa toda aí, Net Geo Wide, o que você vai ver lá? O leão, ele come de madrugada, ele caça de madrugada. Aí ele pega um búfalo de madrugada, por exemplo, fica comendo, aí depois, quando o sol se levanta, 45 graus, o leão faz o quê? Dorme o tempo todo e ele tenta não correr durante o dia, mas quando não consegue caçar de madrugada, vai correr durante o dia. Mas por quê? Por causa do sol a pino, para ele não ficar correndo com o sol a pino. Ele corre quando não tem sol. Qual é o objetivo do leão? Comer e se reproduzir, só isso. O leão não tem ter, ser, fazer, não tem nada disso. Os animais não têm isso. O ser humano racional, ele tem o ter, o ser e o fazer, e ele tem alguns objetivos básicos que giram em torno de tudo na vida. O primeiro objetivo é o objetivo do prazer, que esse objetivo é subjetivo ou objetivo, mas o que ele norteia? Você, por exemplo, está aqui, digamos, você está aqui, eu chamo uma pessoa e falo, ele vai casar, e você fica feliz. Há um tipo de alegria, um tipo de satisfação, ou você carrega um filho, nasce um filho, você tem uma satisfação, qualquer satisfação que te alegra, que te dá endorfina, que te dá prazer, seja lazer, viajar, sexo, é o que for. Essas coisas, elas giram em torno da vida do ser humano. Dificilmente uma pessoa vai querer viver o tempo todo sem prazer, sem sentir, sem fazer o que gosta. Quer ver? O prazer, por exemplo, hoje em dia, você vê muito programa de Masterchef. A comida não é mais comida. A comida hoje tem uma arte, é a arte culinária. Aí você experimenta, vai provar, e o camarada, essa aqui está muito boa, mas essa está melhor. O que é isso? O prazer de comer, o prazer de se vestir, o prazer de viajar. Hoje está muito em voga. E o terceiro setor, que é o setor terciário, valoriza o prazer. A segurança. Qual é o outro objetivo na vida? A segurança de um bom emprego, a segurança de um bom plano de saúde, a segurança de uma casa paga e quitada, a segurança de um lugar seguro. Quer ver? Os sírios estão lá na Ásia, né? Não é só os sírios, os curdos também, mas aquela população está lá na Síria e começa a ter uma guerra. O que acontece com eles? Eles atravessam a Europa pela Turquia, aí não tem como atravessar, ou então o pessoal da África que está sendo perseguido, pega um barco e atravessa pelo Mediterrâneo até a Grécia.
Ou os próprios sírios vão pelo mar até a Grécia, porque a Turquia está fechada. Por que eles atravessaram por lá? Eles estão querendo condições melhores, ou eles estão fugindo de uma guerra. Então o sujeito se submete em Cuba a atravessar até Miami, porque ele quer segurança, a parte da segurança, ele quer emprego seguro, ele quer um bem, ele quer um lugar para trabalhar, ele quer onde o filho vai crescer. Ele arrisca a sua vida em busca de segurança. E a terceira e última coisa é o reconhecimento. As pessoas que querem, depois de um seu trabalho, trabalhar, desenvolver, ser reconhecido como um bom marido, como um bom esposo, um bom filho, ser reconhecido como um bom profissional, ser reconhecido como uma pessoa honesta, uma pessoa direita, ser reconhecido de algum modo. Então, reconhecimento, a segurança e o prazer são termômetros para muita gente. Então, por exemplo, por que eu tenho que ter termômetro? Só para você entender. Se eu fosse falar de oração de madrugada ou então de jejum, não vou falar, mas se eu fosse falar, a oração e o jejum, eles encontram uma oposição na busca do prazer. Todos querem conforto e prazer. Quem é que não quer conforto? Já fica dizendo, eu vou viajar, final de ano eu vou passar onde? Final do ano eu vou passar em Guarajuba. Você já está assim, já conseguiu uma casa em Guarajuba. Final do ano eu vou virar o ano em Guarajuba. Você está pensando. Por que você não fala assim, eu vou virar o ano no monte orando? Não, velho, peraí. Tem todos os dias para orar, final do ano não. Aí eu falo, e tu ora todos os dias de madrugada? Não. Aí é só conversa, porque o sujeito ele quer aquele prazer de virar o ano lá, mas o prazer de subir o monte, sei lá, subir o monte para ser de madrugada, porque o prazer é um alvo. Mas o levantar todo dia, 4 da manhã, fazer o devocional, qual é o prazer? Inicialmente você não tem prazer nenhum de ler a Bíblia. Falar bem claro aqui, Júnior, cadê? Viu, Tony? Inicialmente, não tem prazer em ler Bíblia. Claro, quando pega o embalo, né? Não quer mais parar, perde até a hora. Mas inicialmente não tem, porque não é movido por prazer. Essas coisas que eu estou citando não pertencem ao mundo espiritual. É mundo humano. É mundo humano. Tudo que eu falei, o verbo ter, o verbo ser e o fazer, são realidades. E isso aqui é realidade. Você vai se defrontar com resolver um dilema sobre o ter. É um empresário trabalhando, empresa grande. Deus fala, larga a empresa. Aí achei estranho aquilo. É porque a maioria aqui não conhece minha história já. Aliás, uma parte conhece, outra não. Larga a empresa. Aí falou, mas eu estou servindo a Deus com a empresa. Eu estou servindo a Deus na empresa. Eu estou servindo a Deus na empresa e com a empresa. Não tem sentido largar a empresa. Larga a empresa. Não vou largar, não. Reunião de presbitério. O presbitério se reuniu comigo. Ele falou, a gente precisa que você tenha tempo integral para fazer as coisas, para escrever, para não sei o que. Todo mundo falou. Aí eu falei, não vou largar, não. Mas, rapaz, você tem que largar. Não vou largar. A vida é minha, eu não vou largar. Pronto. Não vou obedecer. Reunião em Praia do Forte. Não vou obedecer. E não obedeci. Desse jeito. O presbitério falou, não obedeço. Ainda bem que a Lisiane Cristóvão não era rebelde como eu, né? Nem Marco e Cris. Aí eu saí terminou a reunião presbitério, foi um fim de semana, toco o telefone, uma pessoa me liga, vem aqui agora, para me dar ordem, assim, para eu obedecer, né? Tá bom. Falei, quem que foi? Não, fulano de tal me ligou para dar uma ordem, disse que quer falar um negócio comigo. Aí a esposa dessa pessoa ligou e falou assim, te prepara, viu? Porque ele não dormiu a noite toda. Ele tem uma palavra para você. Eu digo, vixe. Aí, era itinerário, parou o carro lá na casa dessa pessoa. Eu saltei. Aí fui em direção, ela não estava na frente. Quando veio, me encontrou. Senta aí! Eu digo, eita! Eu sentei, foi gritando, irmão. Gritando, eu sentei assim, e aí ficou em pé aqui com o dedo em rixa, assim. Você sabe que você pertence a Jesus. Você sabe que desde o ventre você é dele. E que nós te consagramos para ser servo dele. O que você está esperando? E gritando comigo, irmão. E pá. E virou e falou assim, você vai passar a empresa para o seu irmão. E você vai fazer o que Deus lhe mandou.
Aí eu... Dum, 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 aí, e o presbitério estava no carro me esperando, que foi uma palavra, vai e volta. Eu entrei no carro branco, gelado, e falou: o que foi? Eu já sou pastor de tempo integral, tomei ele ali agora. Nunca mais voltei na empresa, irmão. E um funcionário meu teve uma visão, me procurou para assinar os documentos, nem assinatura de documento eu fui para assinar. Tomei um susto que nunca mais apareci. Aí um funcionário foi aparecer: ô pastor Niles, me diga um negócio. Eu tive uma visão com o senhor. Se foi visão ou sonho? Não foi visão, eu estava de olho aberto, eu estava acordado. Vinha 2 homens, vestidos de preto, parecia Matrix, e entrava assim na empresa, e chegava ali na sua sala. Eu me lembro como hoje, que eles entravam assim, bem durão assim, e falavam assim: onde é a sala dele? Ele quem? Onde é a sala dele? Eita! Aí eles entraram assim, e ali. Aí batiam na porta, você estava sentado, e eles abriam a porta assim: levante, venha. Aí, o senhor levanta, deixe tudo aí. Ainda falava assim, levantava, e pum, você saiu com os 2 aí. O que é isso? Aí eu falei: já aconteceu. Deus deu uma visão para o funcionário. O nome do funcionário é Reis, né? O mundo espiritual, o mundo humano e o mundo espiritual rodam diferente. Eles rodam diferente. Eu queria conforto, segurança, meu emprego. Já pensou que coisa legal? Um empresário, né? Estou com 100 funcionários, dirijo aquela igreja. A lógica está toda pronta. Deus me prosperou e eu abençoo a igreja com a minha profissão. Quem disse que roda do mesmo jeito? Essas 3 coisas aí são coisas do mundo humano, inclusive dos crentes. Tem muita gente que vai fazer um serviço lá no interior e aí às vezes não quer ir porque é desconfortável. Acontece isso. 3 passos para eu encerrar. 3 passos da vida espiritual. Portanto, o primeiro passo de qualquer vida espiritual, o primeiro passo é o quê? Mudança de natureza, de inclinação. Esse camarada que toma uma bronca e obedece, não é natural. Isso não é natural. Obedecer. Júnior, não vai beijar. Ariane, segura a onda aí. Que vocês chegaram aqui, blá, blá, blá. Eu falei com eles 2 isso, não foi? Segura a onda aí. Vocês vão voltar do jeito certo. E hoje foi uma noite dos passos que eles deram. Como é que ele vai obedecer se eu não for nascido de novo? Não vai obedecer. Vai fazer. Fala o que falar. Para mim não está me dizendo nada. Eu falei, eu sei o que eu estou falando. Obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem tem juízo obedece a Deus. Quem manda não é Niles, é Deus. Nascer da mãe, nascer de Deus. João 3. Pode ler para a gente aqui? 1, 2, 3 já? Necessário vos é nascer de novo. Em Romanos 8, verso 7, explica claramente a diferença essencial é a mudança da inclinação. Por quê? Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. Então, a inclinação minha pelo poder, pelo orgulho, por aparecer, por não sei o que, qualquer inclinação que eu tenho é própria do ser humano, que quer prazer, que quer segurança, que quer reconhecimento. Todo mundo. As pessoas que cantam aqui, irmãos, as pessoas que cantam aqui no louvor, não é fácil cantar aqui não, mas todos eles serão tentados, ou medo, ou vaidade. Qualquer um vai ser tentado. E aí, azar, tem que enfrentar. Senão não pode subir aqui. Tem que enfrentar. Todo mundo que fala alguma coisa tem que enfrentar os seus monstrinhos. Sim ou não? E os seus monstrinhos estão onde? Na carne, na natureza humana, normal. A velha natureza busca prazer, segurança e reconhecimento. Então, no ter, vem a cobiça, vem a ambição, vem a ansiedade. No fazer, vem o ativismo. O sujeito trabalha, acaba com a família, não dá atenção à família. O sujeito ele faz um bocado de coisa, como acontece direto. Pastores trabalham, viajam em tudo que é canto e perde a família. Existem várias situações que a pessoa é uma pessoa muito, muito importante. Eu queria citar um político aqui da cidade, eu vou citar, mas não vou citar o nome, eu sei quem é.
E é uma pessoa que é amada por todo mundo e odiada pelos seus filhos. Sua esposa cumpre papel plástico, porque odeia, o filho odeia. Tem uma série de coisas aí, eu não vou falar o que é, que alguns vão saber. Mas é um político conhecido, né, aqui de Feira, mas a família destruída. Ele tem todos os compromissos fora, não tem nenhum compromisso para dentro. Aquela história. Então, agora, a velha natureza não se importa com ser nada. A velha natureza não se importa em ser um bom marido, ser uma boa esposa, agradar a Deus, ser generoso. Que conversa mole, a velha natureza vai ser generosa? A velha natureza quer reter, porque vai ficar jogando na mão de dinheiro pobre. Esses pobres que tudo ficam na rua, vai trabalhar, cambada de preguiçoso. É assim que a velha natureza trata as coisas, porque não tem. A velha natureza não tem uma nova natureza. Por isso que, antes de qualquer coisa, a pessoa precisa o quê? Nascer de novo. Nascer de novo significa, eu estou pregando, você está analisando o que eu estou falando. Você está vendo sua rebeldia, você está vendo sua independência, você está vendo seus pecados escondidos, você está vendo os medos que você tem de confessar. Hoje um discípulo me mandou um monte de áudio aqui, confessando um monte de pecado. Está lá um monte de coisa. Já recebi tanto áudio de confissão de pecado, porque sempre recebe. Aí chega aqui, o que acontece com a pessoa que confessa pecado? Ela está se livrando do pecado. Acabou de confessar, se livrou dele. Eu já cheguei a ouvir áudios que eu parei de ouvir porque era tanto lixo que não estava me fazendo bem. Mas para a pessoa gravar aquilo fez bem. Porque a velha natureza não aguenta ficar com aquela coisa. Ela vomita. E ela tem que vomitar para uma autoridade. Para alguma autoridade. Não é para manicure, nem para... Aqui, eu estou conversando, estou falando. Não, senhor. Tem que falar sabendo o que está falando como confissão. E aquilo só faz se tiver nova natureza, senão não faz. Se tiver novo coração. E aí, queria que a igreja lesse essa frase, por favor. Vamos lá, 1, 2, 3, já? É bem religiosa. A velha natureza é assim, ela cumpre os ritos todos. Não, eu fiz. Não, eu dei o dízimo. Quantas pessoas já vi aborrecida com Deus? Não é pouca não, irmão. Tem uma pessoa, claro que eu não vou citar nome, que se desviou porque Deus não foi fiel como ela foi fiel. Ela dizia, eu sou dizimista, por que isso está acontecendo com a minha vida? Pum, parou de servir a Deus. Deus tem que me abençoar porque eu sou dizimista. Irmãos, tem doido para tudo. O que é isso? Velha natureza. A velha natureza é religiosa. Ela se veste bem, ela pinta um quadro de que é boa, julga os outros. Mas por que está julgando os outros? Porque a velha natureza julga os outros. Para quê? Para ficar melhor. Você olha o erro dos outros, você não é tão ruim quanto o outro. Lembra do fariseu? Senhor, te agradeço que eu não sou como esse fariseu, como esse publicano, dou o dízimo de tudo. É assim, a velha natureza é religiosa. E quem foi que matou Jesus? Foi a mulher adúltera? Quem foi que matou Jesus? Foram os religiosos. Zelosos. Eles mataram Jesus. Então a velha natureza não se fia em religião não, que você vai, né? Segunda coisa importantíssima. Passos da vida espiritual. 2, qual é o passo? Deixar a velha vida. Tudo coisa que você já sabe, eu avisei que você já sabia disso. Vamos todos ler Efésios 4, de 20 a 22? Vamos lá, 1, 2, 3, já. Que quanto ao trato passado do velho homem, aquela velha criatura que engana, cheia de macete, cheia de volta, cheia de maus costumes. Primeiro passo é nascer de novo, e o segundo, não é o terceiro nem o quarto, é o segundo. Primeiro é nascer de novo. Quem faz isso é o Espírito Santo. Você ouve a palavra, ele faz. Você fica agoniado com aquelas coisas que você tem no passado, quer se livrar. Eu dei o testemunho, Júnior chega, me procura, conta tudo, eu disse, rapaz, Espírito Santo, esse homem é convertido. Eu falei para você, não foi? Isso só pode ser o Espírito Santo. É impossível um homem falar o que falou para mim, sem nunca ter falado, nem nunca ter conversado comigo, confessar, abrir o coração como ele abriu. Só o Espírito Santo, esse uma nova criatura. É claro, botei dentro de casa, discipulado nele, é lógico. É nova criatura, dá para discipular. Olha o conceito aí, ó. 1 Pedro 2,1. Vamos lá, 1, 2, 3.
todo engano, todo fingimento, invejas e todas as murmurações. Deixar pecado é uma responsabilidade da pessoa que nasceu de novo. A velha natureza e a vida sem Deus moldam uma... A velha natureza e a vida sem Deus moldam uma forma de pensar e de viver. Não pense que a igreja tem lista de pecado, viu? Igreja não tem lista de pecado. Igreja não tem listinha de certo e errado, não. É você que tem que olhar se sua blusa é indecente ou decente. É você que tem que olhar a altura da sua saia, viu, irmãzinha? Você pode até ser advertida por uma outra irmã que vai lhe chamar, filha, puxa aí. Aí ela puxa. Agora puxe para cima, puxe. Agora puxe para baixo, puxe. É ou para cima ou para baixo, né, irmã? Então está faltando pano. Está faltando pano. Porque quando você puxa para baixo, descobre em cima, e puxa para cima, descobre embaixo, está faltando pano. Quem vai falar é uma irmã da igreja. Mas o Espírito Santo já falou, ó, e tu não ouviu. Não tem lista de pecado. É você que tem que ver essas coisas. Por quê? Porque lá fora você pode pensar em empoderamento feminino. Mulher, você pode pensar como você quiser. Você entrou no reino de Deus, Finha, vem cá que a gente vai conversar um pouquinho com ácido muriático, ácido sulfúrico, barrilha e soda. Para fazer uma decapagem na sua mente. Tem que limpar. Está lá a Dani, lá no centro, né, do empoderamento feminino, escola de psicologia. Tem que enfrentar aquilo tudo. Ela não pode sair da aula de psicologia rebelde contra David, não. Não pode. Senão ela não tem estrutura para estudar. Ela é uma universitária e ela está estudando como serva de Deus exatamente porque para ela ser santa, para mudar a mentalidade. Efésios 4, 23, a igreja pode ler? Pronto. Estou terminando agora. Quero que a igreja leia aí, eu vou interromper, porque não deu tempo de eu terminar. Eu vou interromper aqui. Vamos ler aqui, por favor, todos. Os pensamentos mundanos. Como é que você faz para abandonar os pensamentos velhos? Leitura, meu irmão. Não é audição. Quem escuta YouTube não muda pensamento. É leitura. Por que motivo? Porque quando você está lendo, você está interpretando cerebralmente. Aí você muda. Você não incorpora ouvindo, incorpora lendo. Você entendeu? Você tem que ler, e ler livros, ler Bíblia e ler livro recomendado. Por que a gente recomenda só 5 livros na videira? Para facilitar, para ninguém ter desculpa. Tem mais de 50 para ler. Mas eu estou falando de 5, porque facilita. Você lê por um evangelho simples, aí tira as dúvidas. Lê Jesus Cristo. Isso aí é para simplificar o processo de leitura. Depois de ler 5 livros, você mesmo quer ler outros. Aí você pede, eu vou lhe dando. Aí é outra história. Pecados intocáveis. Muita gente aqui não leu? Maravilha. A igreja de Panambi está lendo, maravilha. Mas eu nunca recomendo pecados intocáveis generalizadamente. Por quê? É porque é ruim? Não. É porque você tem que ter o básico e entender o básico. Se tu não entender o básico, tu não vai fazer o restante. Então, esses 2 passos, tem um terceiro passo aqui que eu não vou, eu vou deixar para começar quarta-feira que vem, porque aí eu já vou entrar sobre o homem espiritual, vou entrar sobre uma série de coisas de crescimento espiritual, mas eu paro aqui, não há crescimento espiritual sem abandonar a vida velha. Então, para encerrar, eu queria que você, sinceramente, analisasse agora em 1 minuto, o que é que ainda falta você abandonar? Vou dizer a você que eu batizei uma pessoa na videira que fumava. Eu sei o que eu estou fazendo. Tem fumar é pecado na Bíblia? Tem escrito isso? Não. Então o que o pastor vai analisar? Se o camarada está preso ou não. Olha que loucura. Agora eu posso falar. Aí o camarada veio, estava fumando e disse, não posso me batizar. Olha só. Passou 1 ano e ele no conflito. Eu quero me batizar, mas eu não vou me batizar não porque eu fumo. E ficou naquela enrolação. Depois de 1 ano veio conversar comigo. Aí falou assim, ô pastor, eu quero me batizar, mas eu fumo. Aí eu falei, eu sei que você fuma. Ah, o senhor sabia? Claro que eu sabia. Aí ele fez, mas eu estava querendo me batizar. E por que não se batizou daquela vez, que tinha marcado, desistiu? É porque eu estava fumando. Eu disse, e Jesus tem poder para libertar quem fuma? É vício, por acaso? Eu considero vício. Então,
está resolvido. Se você precisa de libertação, Jesus liberta. Qual o problema? Qual o problema? Se ele não tem poder, então você não precisa se batizar. Ele não existe. Mas se ele tem poder, resolve na hora. Aí, agora, se você quiser se pastorear, você fica aí, só se batiza quando... Não, eu quero. Agora eu vou lhe avisando. Depois que você se batizar, não fuma mais. Você não vai fumar mais. Então eu quero. Olha só. Aí batizou, nunca mais botou um cigarro na boca. Agora só, por que eu disse com tanta segurança? Porque o problema não estava no cigarro, estava nele não querer. Eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer do meu tempo, eu não quero. Depois o Espírito Santo falou, rapaz, deve ser bobo, rapaz. E foi falando. Ele chegou na minha frente e disse que ainda fumava. Ele disse, vai batizar e nunca mais vai fumar. O que foi que eu vi? Eu acredito que cigarro... Não, deixa o cigarro de lado, mas eu vi que o coração dele já era, eu sou de Jesus, eu quero ser nova criatura. Ele queria. O camarada, quando quer, ele diz sim para Deus, é o Senhor quem faz a obra de transformação. Amém? Então, é por esta convicção que nós não estamos brincando de evangelho. Nunca mais colocou um cigarro na boca. E outras coisas vão acontecer quando a pessoa diz, eis-me aqui. Agora vai ter que abandonar essa maneira de pensar. A maneira de pensar, eu faço do meu jeito, eu é que digo que é pecado. Não, senhor, o Espírito Santo entra na tua vida para ele assumir o comando, ou então ele não entra. É assim que você ouviu. Mas a outra igreja prega diferente. Sinta-se à vontade, vá para lá. Vá para lá ouvir heresia. Vá para lá ouvir a besteira, sair do mesmo jeito. Eu estou lhe falando uma coisa para a sua transformação e que o Espírito Santo vai lhe dizer o que é pecado, inclusive coisas que nem se diz em púlpito, ele mesmo diz a você. São raríssimas coisas que a gente tem que ficar dizendo aqui o que é certo e errado. Raríssimas. Mas o Espírito Santo vai dizer, não me agradei. Não me agradei como você olhou para aquela pessoa. Por que você fez esse comentário? Isso aí é maledicência, isso é inveja. Quem é que faz as coisas? O Espírito Santo. Então é por isso que a gente entrou numa jornada séria com Deus. Não para ficar padronizando a nossa jornada pelo aquilo que dá prazer, por aquilo que dá segurança, por aquilo que dá conhecimento. Negativo, a gente está em outra pegada, a nossa vida espiritual. E por isso é o Espírito Santo que governa as nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu quero que você, se você tem que abandonar alguma coisa, Por exemplo, eu vou pedir a você, se você... 2 coisas só hoje. 2 coisas. Hoje só 2. Se tiver uma terceira, pode vir também, mas não, a terceira eu não sei. Mas se você é uma pessoa murmuradora, ou melhor, murmuradora não, você é servo de Deus, você não é murmurador. Mas se você, de vez em sempre, está pisando no tomate e soltando a língua nos outros. De vez em sempre, soltando a língua aí na igreja, ou sei lá, em outra igreja. Soltando a língua. Você precisa abandonar esse compromisso, esse comportamento. Ou então, se você vive reclamando. Então, hoje eu só vou orar. Quer dizer, vou orar por todas as coisas, mas eu quero que você, que hoje entrou aqui, que você vive reclamando, se queixando, e você vive maldizendo, seja quem for. Sua boca foi feita para abençoar, não para reclamar, nem para maldizer. Amém? Então, se você tem que abandonar isso, você vai abandonar. Senhor, eu estou abandonando hoje a maledicência e o Espírito Santo vai fazer o resto, tá bom? Se você quiser, ao fazer isso, dobrar seu joelho ou vir à frente, aí é com você, tá? Mas tome uma atitude de mudança essa noite. E eu vou orar por todos os abandonos todos, que é isso que a gente quer. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra, ela produz um efeito devastador de transformação, e nós queremos esta noite, Senhor, dizer para Ti, Senhor, que é só Tu que pode transformar a natureza, do rebelde em obediente, daquele que resiste àquele que se entrega, daquele, Senhor, que reclama em aquele que agradece, daquele, Senhor, que desconfia, naquele que confia. Só o Senhor pode fazer essa obra. E eu peço que se há alguém aqui, Senhor, que precisa ser transformado na sua natureza, que o Senhor faça isso agora, meu Deus. E eu peço também que aqueles que estão abandonando o Senhor. Abandonando não é pessoas, nem abandonando a fé. Abandonando as coisas ruins que a Tua palavra recomenda, que o Teu Espírito fala. Esses que estão abandonando agora, seja o que for, seja a maledicência, seja a ingratidão, seja a reclamação,
seja o que sai da boca, palavrão, seja o que for, esses que estão, Senhor, abandonando este mau comportamento, porque pertencem ao reino, e este comportamento não pertence ao reino, é incompatível. Senhor, eu peço que o Senhor, o Espírito Santo, tome agora os lábios dessa pessoa e sare com a brasa viva do altar. E cure com a brasa viva do altar, Senhor, e limpe com a brasa viva do altar, para que essas pessoas simplesmente aprendam a das suas bocas que outrora falaram o que não devia, sair coisas maravilhosas, louvores e adoração e gratidão ao Senhor. Nós queremos, Senhor, que o Senhor seja exaltado em cada vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.